Aleluia. Boa noite, igreja. Shalom. Como vocês estão? Aleluias. Acredito que, independente de qualquer coisa, gratidão é o sentimento que tem que prevalecer. Amém? Aleluias. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, e aqueles que puderem, se coloquem em pé, amém? Vamos estar lendo o verso 1 e o verso 2, pela graça de Deus. Aleluias. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Esse tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Amém? Pode guardar sua Bíblia, igreja. E eu peço que nesse momento você esteja orando. Peça a Deus para falar com você nesse momento, através dessa palavra, que Ele possa estar me usando para falar com vocês, ser um vaso, um instrumento. O Senhor tem algo poderoso a fazer em nossas vidas essa noite, amém? Você tomou uma decisão importante, que é de estar aqui. E por isso eu creio que o Senhor está orando para você nessa noite. Por isso eu creio que os olhares dos anjos estão direcionados para nós. Para que o Senhor possa estar nos tratando, nos transformando, fazendo a obra sobre nós. Faça barulho, igreja. Solte a tua voz. Mostre para o inimigo que você não o teme, que você já tomou posse da sua vitória. Se estamos aqui, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio nisso, meu Pai. Eu creio nisso, Deus. Creio nas tuas promessas e nos milagres que hão de ser feitos em minha vida, na vida da tua igreja. Ministre na vida de cada um aqui, Senhor, a palavra necessária para a transformação. Para que possa ser, Senhor, essa noite, um divisor de águas na vida de cada um. Repreenda, ó Pai, todo espírito maligno que atormentou o teu filho até aqui. Para que hoje ele seja liberto. Para que hoje ele venha entoar a vitória, o canto de vitória. Te glorificando e te exaltando. Não há nome mais santo. Não há nome mais digno. Não há outro nome, Senhor. Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus. Jesus, oh Jesus. Não há nome mais doce. Toma todo o controle. Não há nome mais santo. Toma todo o controle de nós. Não há nome Me use como vaso, como instrumento de honra, a ministrar a tua Jesus. palavra. Aleluia, Senhor. Toda a terra Eu te peço, Senhor, que teu Espírito venha ministrar em nós, em nossos corações. Os anjos se curvam. Que nossos corações estejam curvados a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Aleluias. Decisão. Nossa vida é construída, formada e direcionada por nós mesmos, pelas decisões que tomamos todos os dias. Decisão no latim significa cortar. Literalmente cortar de uma possibilidade, cortar de uma raiz. E eu quero te falar uma coisa. Nós somos péssimos em tomar decisões quando estamos longe de Deus.
A Bíblia relata isso, lá em Gênesis, quando Adão teve que tomar uma decisão, amar a Deus ou amar sua esposa. Então Adão foi lá e tomou uma decisão, a qual nós sabemos qual foi. Mais à frente, muito mais à frente, nós vamos ver que o povo, quando estava no deserto, teve oportunidade de tomar várias decisões, e a maioria foi uma decisão que não agradou a Deus. Provavelmente, vamos ver na Bíblia, se você for parar para ler, que essas decisões foram tomadas em momento em que o homem estava desanimado, murmurando, desistindo de todo o seu propósito. E um pouco mais à frente, na história, mais uma vez o homem teve a oportunidade de tomar mais uma decisão. E ele escolheu Barrabás. Todos os dias nós tomamos uma decisão em nossa vida. Podemos escolher Cristo Jesus ou desistir dele. Podemos escolher glorificar o teu santo nome ou crucificá-lo mais uma vez. Você escolhe isso todos os dias. O que motiva você a tomar sua decisão? Eu pergunto para você essa noite. O que te motivou a vir aqui essa noite? O que te motivou a sair da sua casa e falar, olha, hoje eu decido ir até aquele lugar. Hoje eu decido ir lá ouvir aquele pregador. Hoje eu decido sair da minha casa, colocar a minha roupa e vir até aqui. Alguma coisa te motivou. Talvez você não saiba discernir o que foi, mas eu vou te falar. Lá no fundo, é o Espírito Santo de Deus te chamando, aleluias. Lá no fundo, é o Espírito Santo de Deus falando, filho, Jesus está aqui para você. Ele gritando de filho, Deus quer te chamar, Deus quer te chamar, Deus tem uma obra para você. Se abrirmos nossos corações, o Espírito Santo está lá, falando, venha até Cristo, venha até Jesus. Igreja, certa vez, em um avião, um médico estava a bordo, e de repente um homem começou a passar mal. E aí a moça pediu ajuda, existe algum médico aqui? E ele, não querendo se manifestar, ele falou, eu sou médico, pode nos ajudar, esse homem está passando mal. E aquele homem não querendo muita coisa naquele momento, ele olhou e falou, isso é só uma gripe, já vai passar. Mas durante o voo, o estado daquele homem foi piorando. E aí uma moça atrás, uma voz atrás, viu aquele homem passando mal. E aí a moça novamente, doutor, nos auxilie aqui. Esse homem está passando mal. E ele se levantou do seu banco, foi até lá e viu que aquele homem estava suando frio, tossindo muito, espirrando, e começou a aparecer umas manchas no corpo. E uma moça atrás, uma voz dizia, ele está bem? E ele falava, olha, fica calmo que está tudo bem. Então aquela voz falava mais alto, ele está bem? O que está acontecendo? Criando um alvoroço, uma emoção gritando. E de repente, aquele momento se espalhou para o resto do avião. Então outra pessoa viu aquele homem passando mal, e ela falou, ele está doente, isso é contagioso. Isso passou para outra pessoa. Olha, lá tem um homem passando mal, isso é contagioso, vamos todos ficar doentes. E aquele doutor tentando controlar a situação. Mais à frente, foi percebido que todos os tripulantes daquele voo estavam suando frio, com febre, espirrando e uma mancha saindo no corpo. Então, apareceu mais uma voz, mais uma médica, uma diretora de hospital. E com conhecimento dela, falaram, olha, doutor, você precisa tratar esse paciente. Ele falou, não, vamos ver o que é, isso está estranho. Ele começou a examinar aquele paciente. E a tripulação toda suando frio. A tripulação toda com uma mancha no corpo. E de repente até essa diretora, vendo o estado daquela tripulação, vendo o estado daquele homem que iniciou toda a situação, ela começou a suar frio também. E ela falava, todos falavam no seu interior, eu vou morrer, não vamos sobreviver. E todos os tripulantes do avião começaram a suar frio. Menos o doutor. Mas até essa médica experiente, diretora, apareceu a mancha no corpo dela. E existia um último sinal de que era uma doença contagiosa. Nas suas costas apareceu uma mancha verde. Então aquele médico, observando tudo isso, falou, como pode até essa doutora ficar doente? Então ele foi lá e falou o seguinte, olha, em alguns instantes vão passar pelo próximo estágio dessa doença. E vocês vão vomitar. E de repente um vomitou. De repente outro, e todos vomitaram. Só que existia um homem naquele avião que estava com um fone.
ele estava dormindo. Aquele homem não ficou doente, aquele homem não vomitou. Então aquele médico falou: olha, vocês estão doentes, vocês estão suando frio, vocês estão vomitando, porque todos vocês estão acreditando que isso é uma doença contagiosa que não te matar. Moral de toda essa história: você pode influenciar pessoas. Você vai influenciar uma pessoa a ficar doente, ou ela ficar saudável. Você vai influenciar uma pessoa a tomar decisões. Você vai influenciar a pessoa a tomar um rumo na sua vida. Em uma outra situação, em um barco, isso já é algo verídico. O barco começou, por causa do seu sobrepeso, a criar um pouco a se submergir. Começou a baixar do nível da água. Então uma pessoa falou: olha, a água está no meu pé, vamos todos para a ponta do barco. E todos os tripulantes foram para a ponta do barco. Resultado: o barco, pelo bico da frente, se avultou totalmente. E mais da metade daquela tripulação morreu. Novamente, uma pessoa influenciou todos os outros a ir para a frente do barco. E então o barco se afundou. Eu quero te falar, você tem esse poder essa noite. Você tem esse poder de influenciar as pessoas aonde você estiver. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na onde você estuda. Aonde você estiver, você tem o poder de influenciar pessoas. Certa vez, na Bíblia vai falar que o povo, não satisfeito com o profeta da atualidade daquele momento, que era Samuel, em uma só voz o povo falou: dai-nos um rei, porque queremos ser como as outras nações. Então, os anciões influenciaram todo o povo a falar: fale para o profeta, clamar a Deus e trazer um rei para nós. Essa decisão é marcada na Bíblia como o momento em que você rejeita Deus. A população de Israel naquele momento rejeitou a Deus e falou: queremos um homem governando sobre nós. Em certos momentos em sua vida, você toma a decisão de rejeitar a Deus e colocar o seu próprio homem a governar a si mesmo. E nesse momento em que você decide isso, você toma as piores decisões da sua vida. E então surge alguém na sua vida, como surgiu naquele dia em Israel, surge um Saul. Eu quero te perguntar, o que é o Saul na sua vida? Porque naquele tempo, Saul, ele era um homem formoso, alto, de boa estatura. Todos que olhavam para ele, ele era mais alto que todos os outros homens. Olhavam e viam para ele: nossa, que homem formoso, que homem belo, esse será o nosso rei. O Saul é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. E tudo isso acontece e cresce dentro de nós porque sentimos medo, reclamamos, murmuramos. E se o nosso estado é esse, o nosso estado também é, consequentemente, nos afastar de Deus. E tomamos as piores decisões de nossa vida. Saul, ele era vaidade, egoísmo e um puro orgulho. Isso é, ele era agradável aos olhos do povo. Tudo isso é agradável aos nossos olhos. A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso próprio egoísmo. Quando olhamos para nós mesmos, você vai perceber, você vai estar bem, carnalmente falando. Você vai estar super bem, humanamente falando. Porque você vai estar se satisfazendo. E sem perceber, o seu corpo filosoficamente começa a trabalhar. E a sua serotonina começa a aumentar, a sua dopamina começa a aumentar. E você não sabe o que está acontecendo com você. Mas aí, Saul, ele vai representar algo internamente dentro de você. Por quê? Saul, ele começa com algo. Quando Deus, ele chama você para o propósito dele, ele traz o chamado, ele traz você para o centro da vontade dele, ele tira todo o medo de você, e ele tira toda a insegurança de você, para que você possa viver sem medo e sem insegurança. Mas aí entra Saul na sua vida. Ele não só, esse sentimento de Saul, não só torna você mais fraco, como também faz você perder o poder de governo, que foi colocado sobre você, quando Jesus te amou primeiro. Eu quero trazer para você algo, as decisões que Saul tomou, para que ele se distanciasse de Deus.
para que ao longo do seu chamado, ele fosse rejeitado por Deus. Porque são exatamente essas coisas, essas pequenas coisas. Eu quero reforçar com você, são pequenas coisas. Pequenas coisas que faz com que você se afaste de Deus. Primeiro ponto, vocês estão comigo? Olha o que fez Saul. Conseguiu o primeiro olhar desagradável de Deus. Vocês vão se surpreender que eu vou falar. Ele desobedeceu. Ele apenas desobedeceu a Deus. E o que ele desobedeceu? Ordens. Desobedeceu todos os mandamentos que o Senhor colocou para ele seguir. Sabe por quê? Porque ele deixou o medo reinar dentro dele. Vamos ver em 1 Samuel, no capítulo 13, que Saul estava em uma batalha. Então entenda, você vai estar em uma batalha, em um momento de dificuldade, e é isso que vai fazer crescer o sentimento de desobediência dentro de você. Você pode reparar, quando você está feliz, quando você está com a sua vaidade alta, com o seu orgulho alto, você não vai desobedecer a Deus. Pelo contrário, glória a Deus, como Deus é bom. Olha eu aqui, todo feliz. Não é assim, igreja? Somos homens. Eu entendo um pouquinho como isso funciona. Somos homens. Mas de repente, como o pastor falou, o dinheiro é espiritual? Sim. Fica você sem dinheiro para ver quem é você. Tire de você a sua vaidade, o seu orgulho, o seu bem-estar, e você revela quem você é. Saul, naquele momento, ele estava em uma batalha, e ele esperava o profeta Samuel. O que Saul não sabia, que aquilo era um teste. E o Senhor está a todo momento nos provando e nos colocando em teste. Na hora que nós acordamos, quando estamos em nosso trabalho, quando estamos no relacionamento, o Senhor está nos testando. Saul, ele não prestou atenção em agradar a Deus e obedecer a Deus, pelo contrário. Saul, ele esperou de uma forma constante a aprovação do povo. Eu quero te falar essa noite, não espere uma aprovação de um homem, não espere a aprovação de uma mulher, não espere a aprovação de uma pessoa que está pronto para logo em seguida te julgar. Uma pessoa tão pecadora como nós não está apto para você esperar uma aprovação dela. A aprovação não vem do homem, a aprovação ela vem de Deus. Saul, ele esperava ser aceito pelo povo, ele esperava ser aceito pelas pessoas. Não espere isso. Não espere isso do homem. Eu vou te falar, em Cristo Jesus, você está prontamente direcionado como uma ovelha para o matadouro. Em Cristo Jesus você está pronto para ser rejeitado pelas pessoas. Em Cristo Jesus você está pronto para ser humilhado pelas pessoas. E Saul, ele esperava ser confirmado como um escolhido. Quando na verdade o único que pode confirmar algo para nós é Deus, se estivermos em obediência. Então, enquanto você estiver em desobediência, e quando você estiver esperando a aprovação do homem, e quando você estiver esperando ser aceito pelo homem, você será reprovado por Deus. Você estará distante do trono, você estará longe da cruz, você estará longe do seu propósito. E sabe por quê Saul desobedeceu? Pergunte para mim, por que ele desobedeceu? Porque ele não sabia qual era a sua identidade. Quero te perguntar essa noite, você sabe qual é a sua identidade? Reflita nisso. Nas decisões que você tomou até aqui, você consegue identificar quem é você? Eu vou te contar um segredo. Aleluia. Saul, ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era uma tribo especializada em atirar pedras infundas. Todos sabemos que é uma pedra infunda, amém? A famosa história de Davi. Só que não é somente isso. Mais da metade dos benjamitas conseguiam atirar funda com a mão esquerda e com a mão direita. Era um ambidestro. Isso é uma qualidade que poucos homens tinham naquela época. Para vocês terem noção,
Para Davi poder atirar a pedra na funda com a mão direita, ele treinou anos, enquanto ele pastoreava suas ovelhas. Ele estava em oculto treinando. Então, naquele momento da batalha entre Israel e Golias, naquele momento não era para Davi, da tribo de Judá, ir até lá, ser o homem que iria derrotar Golias. Era para Saul. Era para Saul porque Saul tinha identidade, ele era benjamita, ambidestro, maestro em atirar fundas, pedras em funda. Mas o medo, a desobediência, fez com que ele perdesse a sua identidade e não fosse corajoso o suficiente para vencer Golias. Quero te falar, se você não conhecer a sua identidade, você não vai conseguir vencer. Se você não conseguir se identificar, você não vai vencer as batalhas que o Senhor irá colocar diante de você, para que você possa ser aprovado. Se você não se conhecer, não saber quem é você, você não vai conseguir vencer as dificuldades, não vai vencer o inimigo na sua vida. Sabe por quê? Você vai ter medo. Você vai ter medo. Você não vai saber como lutar. Você não vai conseguir tomar posse do escudo, da espada, do capacete. Você vai simplesmente falar: olha, Senhor, mande outro em meu lugar. Mas você foi chamado para vencer. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Você foi chamado para se identificar como filho de Deus. Você é chamado desde o ventre da sua mãe para ser chamado em todo lugar que você estiver como filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu acho que você não entendeu ainda. Você é filho de Deus. Se identifique como filho de Deus. E você verá coisas mudarem ao seu redor. Você vai ver que o vício não é maior do que você. Que não existe nada nesse mundo maior do que você. Porque maior o que está em você do que está no mundo. Isso é uma promessa de Deus para nós. Se você não se identificar, você vai errar o alvo. E qual é o seu alvo? O seu alvo é Cristo. Amém? Outro ponto que fez Saul ser rejeitado. Outro ponto que o espírito de Saul vai gritar dentro de você. É o medo da rejeição. Você está esperando, de alguma forma, que o homem te aprove. Só que você ainda não entendeu que se você não mudar os seus hábitos, você não vai ser aprovado por Deus. Estava conversando com um pastor esses dias, e ele me falou que está com um projeto para trazer as pessoas, para atrair pessoas. Ele pediu a minha opinião, e eu falei: olha, vou te dar 3 conselhos para você aplicar nesse projeto. Me diga, qual é? Peça para as pessoas lerem a Bíblia. Peça para as pessoas orarem. E peça para as pessoas jejuarem. Saul, em meio ao seu reinado, ele perdeu a sua fé. Então ele deixou de ler os 5 livros Pentateuco. Ele deixou de ler os 10 mandamentos. Ele deixou de orar. E vocês vão ver mais à frente que novamente surgiu um Davi. E Davi foi orar para expulsar o espírito maligno. Eu vou chegar até lá. E Saul esqueceu de ter um relacionamento com Deus, porque ele nem jejuava mais. Por quê? Saul teve medo de ser rejeitado pelo povo e desobedeceu a Deus. E com isso ele buscou de todas as formas possíveis continuar agradando o homem. E quando eu falo homem, você busca agradar o homem com a sua vaidade, com as suas vestes, com o seu bem material. E bem material não é errado, entenda isso. Você busca estar sempre dando os melhores resultados para agradar o seu chefe. E é isso que me pegou muito ontem, quando eu preparava essa mensagem. Desistimos de tudo que é relacionado ao Evangelho. Vocês estão comigo?
Mas você até hoje não desistiu daquele sonho de ser um profissional que você tanto quer. Seja você ser um médico, um advogado. Eu queria muito ser psicólogo, mas não é algo que eu sou apegado. Se acontecer, amém. Se não, está tudo bem. Mas você tem um sonho dentro de você. Você sabe o que você quer. O que você ainda não entendeu é que sem Deus esse sonho é vão. O que Saul não entendeu é que sem Deus não valia a pena ser rei de Israel. Se você não se relacionar com Deus, você vai ser um medroso e uma medrosa. Se você não se relacionar com Deus, você vai ser uma bertedora e um pertedor que vai falar o seguinte: olha, eu não consigo parar de beber. Olha, eu não consigo parar de fumar. Porque a nicotina é um prazer imenso que causa no homem. Mas eu vou te falar algo, aleluias. Não existe nada melhor do que Deus se revelar para você. Quando começar a entender isso, você vai entender o que eu questionava a Deus quando eu falava o seguinte: Deus, por que eles querem desistir? Por que aceitar que estar em um grupo de pessoas e curtir aquele momento de gozação é tão mais prazeroso do que estar na presença dEle? Como entender isso? Como é possível não abrir mãos? Nós abrimos mão, você abre mão das suas compulsões humanas. Mas vou te falar, eu já falei isso outra vez, e eu não consigo ainda deixar de falar isso para vocês. Você vai em um psicólogo, você vai em um médico, eles vão aceitar tudo para você, humanamente falando, para você passar um momento sonolento, drogado, bugado da sua mente, para você vencer essas compulsões humanas, que você fala com tanto vigor: olha, isso é mais forte do que eu, isso é mentira do demônio na sua vida. Emoção nenhuma é mais forte do que você. Por quê? Quando estamos com Deus, temos o fruto do Espírito Santo. E esse fruto não é benignidade, não é paciência, não é bondade, não é mansidão. Não é você, homem, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é você, esposa, cuidar do seu marido como uma mulher submissa em Cristo Jesus. Não é você falar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Porque Paulo fala no final desse versículo, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 12, porque eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe quem tem que dominar a sua vida? É o Espírito Santo de Deus, porque ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões na sua vida. E ainda que a sua emoção fale: olha, mas eu quero tanto, entenda, Deus sabe o melhor para você. Deus sabe o melhor para você. Deus tinha o melhor para o Saul aquele dia. Só que ele esperou a aprovação do homem. Saul esperou ser honrado pelo povo. Saul estava mais preocupado em ter a atenção do povo do que ter o coração quebrantado. Saul estava mais preocupado em ser amado pelo povo do que ser amado por Deus. E o mais, eu acho que isso é o que mais pega todos vocês. Isso é o que mais pega cada um de vocês. Você olhar para a sua vida, ao seu redor, e pensar: olha, por que essa dificuldade? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Porque Saul pensou isso aquele dia. Olha, por que Samuel não chega logo? Olha, vamos perder essa batalha. Olha, seremos derrotados. Então você olha para a sua vida e pensa: olha, eu estou passando por isso, Deus me esqueceu. Olha, quando é que Deus vai mandar a provisão na minha vida? Quando é que Deus vai mudar o cenário da minha vida? Como é que Deus vai mudar a minha vida? Porque era isso que Saul esperava aquele dia. Ele tinha dificuldade de passar pelo processo. Quando você olha a sua volta e você pensa assim, é um Saul falando para você: olha, você é um fracassado. Você é um perdedor. E se você não tiver a ousadia do Espírito Santo
para mudar esses pensamentos, para vencer essas setas malignas, você vai perder. Eu vou te falar, se você se mantém em Cristo, você é mais do que vencedor. Se você se mantém em Cristo, confiando nele, você é mais do que vencedor. Outro ponto, e esse é o último, que fez com que Saul perdesse o seu reinado, que faz esse espírito de Saul gritar na sua vida, é você ser o criador dos próprios problemas que existem na sua vida. Você é responsável, você é criador de tudo isso, você é aquele que está plantando o que você vai colher lá na frente. Saul, chegou um momento que ele desobedeceu tanto a Deus, chegou um momento em que ele estava tão distante de Deus, sem relacionamento, não sentia nem um pingo da unção, do poder, da presença, que ele começou a criar inimigos para si mesmo. Então apareceu um espírito maligno e começou a atormentar Jesus. Eu quero te falar, longe de Deus, você abre brechas para o inimigo agir na sua vida. Vocês estão comigo? Você crê no reino espiritual? Vou te perguntar de novo. Você crê no reino espiritual? Você crê que o inimigo, se você der brecha, ele pode derrotar? Fala, responde para mim, igreja. Você crê? Mais alto, você crê? Então por que você não crê? Você não consegue acreditar que Jesus Cristo pode te salvar de tudo isso? Então por que você não consegue acreditar que em Cristo Jesus você é mais forte? Por que você não consegue acreditar nesse lado da história? Por que você aceita ser escravo de remédio, ser escravo dos seus vícios, ser escravo de você mesmo, mas não aceita amar a Cristo? Eu te pergunto, por quê? Por que aceitamos isso em nossa vida? É para entoar no fundo da sua alma, você dormir hoje e pensar o porquê. O porquê eu vou aceitar desistir de continuar caminhando com Cristo? Porque eu consigo acreditar que a macumba tem poder, mas o meu poder de oração não pode quebrar uma macumba. Por quê? Porque você consegue acreditar que desobedecer a Deus é melhor para você. Eu montava essa pregação, eu te perguntava, por quê? O que falta nas pregações nos dias de hoje, aqui nesse altar, que o nosso pastor traz todos os domingos? O que falta para você acreditar que você é maior que todas as suas dificuldades? O que está faltando? Ele precisa pegar a Bíblia e começar a desenhar palavra por palavra. Eu não consigo entender. Por que conseguimos entender que a dificuldade é maior do que eu? Eu consigo entender que eu posso me desenvolver no trabalho. Eu consigo entender que eu posso me formar. Mas eu posso desistir de continuar caminhando com Cristo. Por quê, igreja? Saul, Deus ele enviou. Olha que interessante isso. Aleluia, glória a Deus. Isso veio agora, igreja. Isso veio agora, aleluias. Obrigado, Senhor. Davi foi chamado para ser o homem que ia expulsar o espírito maligno de Deus. Igreja, existem pessoas que são chamadas para mudar a sua vida. Existem pessoas que são chamadas para te libertar, para serem fonte, conduíte de bênção, para te curar, para trazer palavras de consolo espiritual, para te guiar pela palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? Você está tão distante de Deus, você está tão longe do Espírito Santo, você está tão desacreditado de Deus, que essa pessoa se torna seu inimigo. E aí, eu não vou mais naquela igreja. Está vendo aquele irmão, ele olha estranho para mim. Porque chegou um ponto que Saul, com toda aquela vaidade,
Se tornou um cara que ninguém queria estar perto. Porque ele só reclamava. Ele só murmurava. Para ele nada estava bom. Ele era um cara melancólico. Um cara depressivo. Porque ele estava longe de Deus. E Davi estava lá tocando a sua harpa para libertar aquele homem do espírito maligno. E de repente Saul pega uma lança e tenta matar Davi. O medo, ele criou na sua mente que Davi era uma pessoa ruim para ele. Quando Davi era uma fonte, um canal de bênção para a vida de Saul. Você pode ver na história que Davi, em nenhum momento ele tentou usurpar o trono de Saul. Ele esperou o tempo de Deus. Enquanto você for o criador desse cenário maligno na sua vida, as suas emoções falarem mais alta, e você aceitar essas emoções falarem, que você é melhor, que é o irmão do lado que não gosta de você, que o irmão não te respeita, olha como o irmão me olhou, olha esse chefe que não quer nada comigo, eu não estou pronto mais nesse ambiente. Eu sei que ambiente influencia muito, vivi isso pessoalmente, mas vou te falar, em Cristo Jesus, no tempo certo, o cenário pode mudar na sua vida. Em Cristo Jesus, no tempo certo, ele vai mudar, só que é um processo que Saul não quis passar. É um processo que Saul, no meio do caminho, desobedeceu, teve medo e começou a criar cenários malignos. É um processo onde você não quer obedecer. É um processo onde você não tem fé em Deus. É um processo que você ainda não entendeu que ter um relacionamento com Deus é muito mais profundo do que o seu descanso. Leonardo Ravenil, isso eu escutei quando o pastor começou a trazer o curso de teologia para nós. Os que fizeram a teologia vão lembrar dessa frase. 5 segundos na glória, você vai desejar ter passado mais tempo orando aqui. 5 segundos no inferno, você vai desejar ter entregado todos os dias da sua vida na presença de Deus. 5 segundos. Você teve 24 horas hoje para agradecer a Deus. Eu vou te falar, eu estou passando por um processo agora, e todos os dias, naquele pico que eu estou no processo, eu olho para mim e falo, nossa, se não fosse Deus, eu nem estaria aqui. Isso para mim ali na hora é algo muito espiritual, igreja. Porque eu posso falar que sozinho, eu poderia conseguir, mas vou te falar, Deus é demais quando Ele quer agir na nossa vida. Deus, Ele fura o seu pneu, Ele para o seu motor de carro, faz o seu motor do carro parar de funcionar. Ele faz o seu carro ficar na garagem sem ligar. Ele faz você perder o horário. Igreja, quando Deus quer, você não está entendendo. Você não vai entender o processo de Deus na sua vida. Porque quando você pede para Deus agir na minha vida, o mundo espiritual começa a agir em volta de você. Eu me lembro que eu falei na outra pregação, que eu orei para Deus me tirar de uma situação ou tirar outras pessoas. E o mais incrível foi que Ele tirou eu do lugar. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu era o problema, o cara ruim mesmo, né? Mas sabe o que é, igreja? Eu também falei o seguinte, tem a segunda parte disso. Porque Deus, eu falei, Deus, me tira daqui ou tira eles. Mas independente de quem seja, coloque um lugar melhor. Igreja, quando eu falo para vocês que eu estou indo lá e eu vejo a gratidão em Deus, é porque tudo está fluindo em Deus, é só Deus. Eu estava ali nesse processo e de repente eu falei, nossa, eu fui muito mal. Aí já começou, né, o Saul gritar dentro de mim, você reprovou, você não vai conseguir. Aí eu já pensava dos meus amigos, massa, como você conseguiu reprovar, que não sei o quê, que é na aprovação do homem, é ou não é? Mas aí de repente, eu juro para você que eu fui muito mal, mas por algum motivo, na hora ali, a resposta estava certa, igreja. Eu falei para minha esposa, reprovei, e eu ali destruído na sala de aula. Mas quando o professor me deu a nota, eu falei, puxa, como isso é possível, cara? E o professor tá aí, tchau, falei, vocês estão entendendo, igreja? Mas é só uma prova, pregador. Se você não venceu o processo de uma simples prova,
Como você quer ver um cego ser curado? Deus faz loucura, igreja. Deus é tremendo. Para concluir, para vencermos esse espírito de Saul que grita dentro de você, para você vencer toda essa dificuldade, e o espírito de Saul sair de você, e o coração, segundo o coração de Deus, que é Davi, começar a ser refletido em você, igreja, vocês estão comigo? Deus colocou algo em meu coração há 2 anos atrás. Eu tenho buscado isso, eu não sei até onde eu vou com isso, que é fé, obediência e amor. Se você tem fé, você vai obedecer, e se você tem fé e obedece, você vai ver poder, você vai ver Deus agir na sua vida. E eu pedia insanamente, Deus, dá um jeito de mudar o meu nível, de eu ir para um pouco mais além, e você só precisa obedecer. Você precisa crer que isso é possível, igreja. Você vai ver o poder do Senhor agir na sua vida, em você e através de você. Se você tiver fé, Deus vai fazer milagres. Pense, mas é um processo. Jesus passou por um processo aqui, por que você não quer passar por um processo? Jesus, ele abriu mão da sua glória. Se tornou um homem, ele apanhou por você. Você consegue acreditar nisso? Eu te pergunto novamente, você acredita no mundo espiritual? Você me respondeu que sim, mas você não consegue acreditar que Jesus apanhou por você? Muito talvez você só vai apanhar pelo seu filho. Muito talvez, também no seu momento, pelos seus pais, quando eles estiverem bem velhinhos já, você vai apanhar por eles. Pelo contrário, a sua vaidade vai gritar mais alto. É ou não é? Mas aí Jesus, um homem que é provado na fé, na ciência, que ele veio até essa terra e morreu por você, você não consegue acreditar, você não consegue obedecer a ele, você não consegue ter fé nele, você não consegue crer que coisas maiores você irá fazer. Se coloque em pé, igreja. Vamos mudar esse cenário hoje.